Você sabe o que são mini contratos? Sabia que você, investidor pessoa física, pode investir nesses ativos da bolsa e ganhar com a alta ou com a baixa de produtos como índices, moedas, juros? Hoje a gente continua o nosso papo sobre mini contratos com a Paula Reis, especialista em investimentos, com mais de 12 anos de experiência no mercado, trader e dona do canal do YouTube Mulher Trader. Paula, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Olha só, se você que está assistindo ainda não viu a primeira parte da nossa conversa, clica no card para conferir, tá certo? Vamos hoje continuar o nosso bate-papo sobre mini contratos. É um tema muito interessante, várias dúvidas surgem com relação a isso, por isso vamos continuar esclarecendo muitas coisas. Na última conversa, nós falamos bastante sobre as características básicas desses ativos, falamos de mini dólar, falamos de mini índice, e esses dois mini contratos têm códigos de negociação obviamente diferentes, né? Conta pra gente quais são esses códigos e o que é que eles querem dizer, como interpretar esses códigos. O mini índice, o código dele é WIN. Então, o IN, ele representa o índice mesmo, porque a gente falou na primeira parte do nosso bate-papo, né, que o mini contrato de índice, ele vem do contrato cheio. O contrato cheio é o IND. O W na frente deles é justamente para isso, para identificar que eles são minis. Então, o WIN é o WIN do mini índice e o WDO é o mini dólar. E esse DO também é referente ao dólar, no caso do contrato cheio é DOL. Na sequência dessas letras, a gente tem a letra que referencia o mês de vencimento desse contrato. No mini índice é bimestral e é sempre no mês par, então começa em fevereiro. E no mini dólar é todo mês. A gente também pode utilizar uma sigla, né, que é o cifrão, utilizar o cifrão no lugar do vencimento desse contrato, porque aí você consegue pegar a série histórica dele. Então, para esse dia que o contrato está vencendo, é bem importante você ter essa informação, para você consultar dos meses anteriores e não perder esse histórico do gráfico, né? Porque a gente trabalha com a análise gráfica, para a gente tomar a decisão do melhor momento de entrada ou saída de uma operação. E nesse dia de vencimento, no dia seguinte, quando você digita ali o seu código de negociação do mini dólar ou do mini índice, você pode não ter os dias anteriores. Esses dias, ou pelo menos a semana anterior, é muito importante para a nossa análise. E o investidor pode vender o mini contrato a qualquer momento, ou tem que esperar necessariamente a data do vencimento? Ele não precisa aguardar a data do vencimento. Ele pode vender a qualquer momento, e inclusive é por isso que os mini contratos eles são tão fáceis de negociar, oferecem uma liquidez muito grande, justamente por não ter essa regra. Tem outros ativos do mercado financeiro, do mercado a termo, por exemplo, que a gente teria que respeitar esse vencimento do mini contrato. Aqui a gente pode comprar e vender a qualquer momento, não há nada que nos impeça isso. E é por isso que a gente utiliza os mini contratos para o day trade, justamente por essa facilidade. E aí, o investidor está assistindo aqui a nossa conversa e fala: eu quero comprar um mini contrato, eu quero investir nesse tipo de ativo, quero ter essa experiência, enfim. As negociações são feitas no home broker, certo? Eu não aconselho a gente fazer negociação para day trade e nos mini contratos no home broker, porque lá a gente não vai ter tantas ferramentas que o trader necessita, que seriam os indicadores, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente tem toda uma tecnologia e eu não preciso ter esse olho tão clínico que eu vou fazer processos matemáticos, né, ao mesmo tempo ali olhando o gráfico. Eu consigo utilizar de indicadores que já plotam algumas informações que são necessárias para as nossas análises. E também a ferramenta que a gente chama de ordem oco, que é abrir uma operação já determinando qual que é o máximo de perda que eu
posso ter para aquela operação. O home broker eu utilizo, mas para outras negociações. Eu acho que ele é muito convencional e muito útil para a gente fazer uma compra de ações na nossa carteira de longo prazo. Num momento até que você quer acompanhar ali alguma coisa do swing trade, não está com o computador disponível, mas para uma análise mais detalhada, que é o que o trader precisa, a gente utiliza as plataformas de negociação, que são softwares que a gente tem disponível na nossa corretora, é só baixar para o seu computador e fazer o acesso pelo seu cadastro mesmo da corretora. E para operar os mini contratos, nós já falamos aqui, acho que na conversa anterior bastante, até que é preciso depositar uma margem de garantia para a corretora. Mas vamos retomar, explica para não ter dúvida nenhuma, que margem é essa, por que ela existe e principalmente quanto é essa margem? Qual é esse valor que a gente precisa deixar depositado lá? Sim, a gente pode operar alavancado nos mini contratos, ou seja, com valor menor do que o que eles realmente valem. Normalmente, as corretoras vão te exigir de 25 a 100 reais para operar no day trade. Se você decidir fazer swing trade, então manter uma posição de um dia para o outro no mini contrato, essa margem de garantia vai ser um pouco mais alta, cerca de R$2.000, R$3.000 para fazer essa operação. E essa alavancagem, ela facilita a nossa entrada, porque a gente não precisa ter aquele valor que eu falei para você, de um mini contrato de dólar, por exemplo, que vale R$50.000, enfim, $10.000. E, ao mesmo tempo, ela pode ser contra a gente no momento que a nossa operação não for ao nosso favor. Então, tem que tomar muito cuidado para não ter perda de capital mesmo. É por isso que a gente não sugere que a pessoa comece só com esse mínimo. Então, assim, eu vou começar, é muito importante no início, quando eu estiver na minha conta real pelo primeiro dia, eu negociar, assim, só um mini contrato, até para eu entender. Por mais que eu tenha treinado numa conta demo, feito meus estudos, etc., pode começar com um mini contrato, mas eu não aconselho que você tenha só esse mínimo na sua conta, porque qualquer pequena oscilação ali, que é natural, muitas vezes por uma tendência a se concretizar, o preço ele anda assim, né, em oscilações. Então, para uma tendência a se concretizar, ele vai ter idas e voltas até que ele atinge o seu objetivo final, o seu alvo. E se você tiver muito justinho com a sua margem, você não vai ter espaço para aquilo e logo você vai ser tirado da operação, porque atingiu ali aquela margem, você já vai estar com o seu loss concretizado e pode ser que você fique só assistindo a tendência depois, o movimento acontecer, sabe? Então, é bem indicado que você tenha um valor maior para operar um mini contrato. Eu diria cerca de R$1.000, R$2.000 se a sua corretora te exige, por exemplo, R$100, para você ter uma tranquilidade e conseguir fazer essas operações com mais espaço. Perfeito. E quais são as taxas, os impostos que a gente tem que pagar quando opera mini contrato? A gente tem a taxa de corretagem, que é da própria corretora, também vai variar para cada uma delas. A gente tem as taxas da bolsa, que são os emolumentos, e o imposto é um detalhe muito importante, que é o que mais gera dúvida. Os emolumentos estão todos especificados na sua nota de negociação, na nota de corretagem, que é emitida no dia seguinte. Mas os impostos, a gente está muito acostumado a ter o das ações, enfim, da renda variável no geral, que é o de 15%, com o teto de R$20.000, né, de vendas, é aquela isenção que a gente fala, a isenção dos 20 mil. No day trade, isso não ocorre. A gente não tem a isenção dos 20 mil de venda, né, por mês. Então, os ganhos que a gente obtiver no day trade, eles vão ser tributados sim, e o percentual também muda, é 20%. Mas não é só isso, a gente tem que atentar bastante detalhe na hora de fazer a apuração, porque uma coisa boa é que a Receita, ela permite que a gente compense os prejuízos. Então, é bom ter um controle de todas as suas operações do mês, esperar o mês fechar para você fazer essa apuração direitinho, mesmo porque você tem até o último dia útil do mês seguinte para pagar a DARF. E isso também
é uma dúvida recorrente lá no canal. Muita gente pensa que... primeiro, que o dia que eu obtenho o primeiro ganho, né, na conta real, a pessoa já fica muito feliz. Já quer soltar rojão, ligar para a família e já acha que tem que recolher a guia naquele dia. E não é bem assim. Você pode esperar fechar o mês para fazer esse estudo, até utilizar a ajuda de um contador, enfim. Perfeito, maravilha. Acho que para fechar, quais dicas faltaram ser dadas que você gostaria aqui de deixar cravado como as dicas da Paula para operar mini contratos? Se eu pudesse dar uma única dica, se você me dissesse, só dá uma, eu diria, opere muito na conta demo antes de ir para a sua conta real. Antes de você colocar o seu capital em risco, a gente tem que aproveitar que temos essa tecnologia toda, essa facilidade que a vida moderna nos deu. Então, é um ambiente que é na própria plataforma mesmo de negociação, que você vai utilizar na conta real. Ele está atrelado ao sistema da Bolsa de Valores, então ele oscila da mesma forma, tem o gráfico, é tudo igual, mas você vai ter um valor ali de mentirinha, até brinco com as meninas, eu falo, use seu dinheiro de mentirinha para você testar o seu operacional, porque quando a gente inicia os estudos de análise gráfica, de análise técnica, são várias formas que a gente pode utilizar para definir uma entrada. E aí você tem no simulador essa possibilidade. Você pode ficar uma semana testando um operacional, ver se aquilo funciona para você, até verificar a probabilidade, quantas vezes você acertou utilizando aquele operacional. Se isso não funcionou, você tem a chance de trocar aquela técnica, mas enfim, todo aquele prejuízo que você teve naquele estudo não foi do seu dinheiro. Então essa é assim, a dica primordial. Use a conta demo e abuse. E só depois que você tiver criado consistência nela, aí você vai para a sua conta real com o seu dinheiro mesmo. Faz um projeto piloto, né? Faz um teste. Test drive ali como operador de mini contratos, operadora de mini contratos. E é interessante porque as pessoas têm muita vontade de já começar, né? De clicar no botão, fazer a primeira operação, sentir. E sempre tem aquela desculpinha assim de, mas se eu perder não tem problema, eu coloquei ali em risco R$50, mas não é bem assim. Depois que você realiza a primeira perda, principalmente quando você ainda não entendeu qual que é todas as nuances, os detalhes ali do mercado, você leva para o lado emocional, você fica um pouco traumatizado, a sua curva de aprendizado vai ser muito mais demorada. Então, eu até peço para as pessoas segurarem um pouco a ansiedade. Eu sei que dá vontade, você já está ali provavelmente a maioria das pessoas que nos assistem aqui já tem uma conta em corretora, né? Então já tem a senha pronta na mão, mas segura um pouquinho essa primeira operação na sua conta real, que você vai me agradecer. Justo, de acordo, assina embaixo. Esse foi o nosso especial Tudo sobre Mini Contratos. Lembrando que se você ainda não viu a primeira parte desse bate-papo, é só clicar no card que está aparecendo na tela agora. Paula, muito obrigado, viu? Por todas as explicações, pela participação. Você é realmente uma inspiração para muita gente e é muito legal ter a sua presença aqui com a gente também. Muito obrigado. Obrigada a você, é uma honra. É ótimo estar aqui com vocês e sempre que puder, estou aqui. Vamos te chamar mais vezes, Paula. Valeu. E olha só, você que está assistindo, deixe o seu like, compartilhe aí com todo mundo que você conhece, se inscreva no canal e a gente se encontra por aí. Tchau.